Existem vários conceitos de ejaculação precoce. A ejaculação precoce, assim, para dar uma ideia geral, existem relatos da mitologia grega sobre a ejaculação precoce. E de lá para cá, poucos não se chegou a um consenso em relação à ejaculação precoce. Na verdade, vários estudiosos tentaram definir a ejaculação precoce, Marcia Johnson e muitos outros estudiosos da disfunção sexual masculina. Hoje, a Associação Americana de Psiquiatria já incluiu a ejaculação precoce como uma patologia, ela faz parte do contexto das doenças internacionalmente conhecidas. Então, a definição que a associação determina é que a ejaculação que ocorre antes ou depois da penetração, né, de uma forma recorrente, após um estímulo sexual, sem que o indivíduo assim o deseje. Então, é uma ejaculação de uma forma descontrolada, em que o indivíduo não consegue ter o controle total daquele evento. Na verdade, a ejaculação precoce ela é determinada por ejaculação antes ou após a penetração. Os autores, vários estudiosos, inclusive Marcia Johnson determinava que a ejaculação precoce era aquela ejaculação cujo resultado não deixava que a parceira tivesse o orgasmo, em 50% das ocasiões, o que é uma coisa que depois determinou ser com dois erros muito graves. Primeiro, que ele determinava que a metade das mulheres não tinham direito de ter o orgasmo. Segundo, que além do homem, a mulher também pode ter uma disfunção sexual. E aí, ele não pode determinar a ejaculação precoce baseado na parceira. Outros estudiosos determinaram as incursões do pênis na vagina. Uns determinavam que após 8 incursões, outros após 7 incursões. E isso nunca chegou a ser um consenso. Autores mais modernos determinaram o tempo. 5 minutos, 6 minutos, 4 minutos e até 3 minutos para determinar que o indivíduo tem ejaculação precoce. Na verdade, o indivíduo, a menos que ele tenha uma lesão neurológica, ele pode ter uma ejaculação sem ter orgasmo. Mas ela sempre está ligada ao orgasmo. Na verdade, a ejaculação ela tem duas fases, né, basicamente. Ela tem a fase da emissão, quando após o estímulo o espermatozoide migra do testículo para as vesículas seminais, e a expulsão, que seria aquela contração em que o sêmen sai da vesícula e é expulso na uretra. A ejaculação, ela não tem tempo determinado, entendeu? Não é raro você atender um paciente que chega dizendo que tem ejaculação precoce. Por quê? Porque no passado ele demorava 20 minutos, meia hora, e agora está demorando 10 minutos, 15 minutos. Então, há pessoas que demoram bem menos e não acham que tem ejaculação precoce. Então, isso é uma coisa muito relativa. O sexo é uma coisa muito do casal, é uma coisa muito variável e não existe um padrão. O padrão quem determina é o casal. Então, ele pode ter uma ejaculação de 10 minutos com um prazer total dos dois. E pode ter uma ejaculação de meia hora. Às vezes os homens se prendem ao tempo da ejaculação e esquecem que não é só o coito que causa a satisfação no sexo. Então é por isso que a gente hoje, existe a Associação Internacional para Medicina do Sexo, Medicina Sexual, que é a ISSM. Por quê? Porque não é só a ejaculação, existem vários fatores que são estudados hoje. Então, há autores que determinam que a ejaculação precoce seria aquela que ocorre antes de 8 minutos do coito. Outros determinam 7 minutos. Já existem autores europeus que determinam 5 e até 3 minutos. Existem autores que dizem que a ejaculação precoce é quando há uma ejaculação antes de 3 minutos do intercurso do pênis na vagina. Existe a cura, você tem que... Basicamente, a disfunção, a ejaculação precoce, ela é dividida em duas, né? A primária, que seria aquela que o indivíduo nasce e começa a ter vida sexual já com a ejaculação precoce. E aquela adquirida em que o indivíduo tinha uma ejaculação num tempo razoavelmente normal e com algum problema orgânico ou psicológico, ele passou a ter ejaculação precoce.
Com certeza. Geralmente, esses casais eles devem fazer uma adequação sexual com os dois, porque o Master Johnson, por exemplo, ele determina que os fatores psicológicos são muito fortes na determinação da ejaculação precoce. E a parceira, quando ela cobra ou quando ela não é orientada, existe uma ansiedade do homem que faz piorar esse quadro de ejaculação. Então, geralmente, é preciso uma orientação dos dois, é preciso uma orientação do casal, uma adequação do casal para que a cobrança não crie uma ansiedade no homem, determinando uma piora nessa ejaculação precoce. Ajuda. O preservativo, ele diminui a sensibilidade local e também o fato de o indivíduo não ter o medo de uma gravidez ou de uma DST indesejada, claro, ele com o preservativo ele fica mais seguro e ele consegue demorar mais. O tratamento a ejaculação precoce, é preciso que se diga o seguinte, ela é um resultado de fenômenos neuromusculares. Existe estímulo do córtex cerebral que causa a liberação de substâncias endócrinas. Essas substâncias estimuladas pela testosterona, elas vão causar uma vasodilatação e a ereção. Quando isso ocorre, que o indivíduo tem o coito, ele passa a ter uma sensibilidade local e ter um estímulo central também. Então, isso aí é determinado não só por mecanismos vasculares, endócrinos, musculares e neurológicos, como também central. Para você corrigir essas ejaculações, é preciso que você tenha em mente a causa daquilo. Se o indivíduo tem, por exemplo, uma hipersensibilidade no pênis, realmente